Estamos começando mais um Café com Selim e hoje eu estou muito emocionado porque vamos falar aqui de um tema, de uma coisa linda que é realmente uma joia. Estou recebendo aqui nosso querido Everton Vasconcelos. Tudo bem? Everton, prazer ter você aqui. Viu? Prazer é nosso. Que bom, querido. Nosso, meu e de todas as pessoas que eu estou aqui representando, né? Que são porque pessoas muito importantes. Com certeza. Né? Eu estou aqui em nome da ACD, em nome do presidente da ACD, o Valdecir Galvão, do Edson Brito, que também é o superintendente de marketing e relações institucionais, de todo o time da ACD e também da CDI, que é a empresa que é a agência que cuida, né? Exato. Né? Eu sou diretor de conteúdo de atendimento da CDI. A CDI é a agência de comunicação da ACD há 8 anos. E como parceiros, a gente está aqui para contar algumas histórias ligadas a essa caixa. Essa joia, Essa joia. Tem uma joia. Tem uma joia, exatamente. E tem um laço que é um laço que você vai desfazer, né? O nome do projeto, né, que me trouxe aqui, que me deu a chance também de te conhecer pessoalmente, chama-se Laços de Gratidão. Laços de Gratidão. Então, a caixa, de uma forma geral, ela tem esse laço porque também simboliza tudo aquilo que a gente fala nesse projeto especial, que é um livro, né, que nós produzimos durante 9 meses em 2022, para contar o legado artístico e o legado social do Teleton. Do Teleton, que exatamente, não é? Né? E eu contei para vocês, tem aí no livro, eu vou contar para o público como nasceu o Teleton. Pô, acho que é legal começar não a contar. Vamos lá? Vamos então lá. Vai lá, Mar. Bom, seguinte, acho que foi em 98, né? Que foi 98. Eu lembro que eu estava em casa, nós morávamos ali na casa do Lélio, que é aquela casa que toda hora aparece, que está abandonada, aquela casa do Lélio. E aí eu lembro direitinho, chegou o Décio Goldfarb em casa. E aí veio empolgadíssimo mostrar um projeto para minha mãe, que era do Teleton, que parece que já existia no México. Exato, não é? Exato. E aí ele veio e contando, e ela na hora, assim, comprou a ideia, mas que bárbaro, não sei o quê, vamos ligar para o Silvio e tal, e o Silvio morava pertinho, né? Sim. E se eu não estou enganado, eu acho que eles foram para a casa do Silvio, e o Silvio também na hora acatou a ideia. Colheu. E aí então você vê, 25 anos. 25 anos. Mas tem uma história que a gente levantou nesse livro, né, gente? Porque como nasceu a ideia do livro, na verdade, né? Eu trabalho com comunicação faz 23 anos e eu tenho uma relação com o Teleton, que é uma relação assim de admiração artística antes de me formar em rádio e TV e em jornalismo. Então o Teleton foi em 98, eu entrei na faculdade de rádio e televisão em 99 e comecei a entender um pouco mais sobre esse universo e acompanhar mais esse universo de perto, não na perspectiva do telespectador, mas de alguém que estava estudando para poder fazer parte daquele universo de uma forma mais próxima. E como eu te contei um pouquinho antes da nossa gravação, foi em 99, quando eu entrei na faculdade, que eu conheci a sua mãe pela primeira vez, em que eu tive a chance de vê-la no palco, né? De me encantar com a maneira como ela conduz. Eu sempre falo, muitas pessoas perguntam assim, né? Especialmente gente que a gente treina para se comunicar melhor, para ter um tipo de linguagem interessante na linguagem corporativa. Qual que é o segredo da comunicação? O segredo é a gente ser nós mesmos, né? Verdade. A autenticidade. A autenticidade é o que faz a diferença. Não né? E para apresentar programa de televisão, hoje eu acho que é até fácil porque você tem teleprompter. Você tem a gravação, você pode ir e voltar várias vezes. A sua mãe, ela é da época em que não tinha nem TP, nada, nem fita. Você tinha que fazer ao vivo, você tinha que lidar com o inusitado. O inusitado é o que faz a diferença. Ela falava, eu fui cobaia da televisão. Pois é. A televisão estava chegando no Brasil, como vamos fazer televisão? Exato. E quando eu fui lá no SBT, já na Anhanguera, acompanhar minha mãe, que é super fã da sua mãe e de você, ela também mandou um beijo. Minha mãe é Dona Alta. Eu fui acompanhar. Alta. Alta. É Dona Alta que tem 1,56 m. Mas é alta mesmo, altinha. Ela mora aqui em Santos. Beijo, Dona Alta. Em Santos. Pode assistir na TV Unisanta também. Exato. Um beijo para todo mundo de Santos. É uma cidade, uma região que eu guardo com um imenso carinho.
Então, quando eu fui para lá, ela já tinha toda aquela infraestrutura técnica maravilhosa que uma emissora do porte do SBT pode oferecer para um apresentador. Sim. Mas ela apresentava o programa como se fosse aquele programa dos anos 60, 70, em que não importa se você tinha toda aquela parafernália, o que vale é a emoção, o que vale é você brincar, é sair do roteiro, é conversar com o auditório. Então, aquilo ali foi muito impressionante, né? Para mim foi uma experiência que eu guardo com um imenso carinho. E depois que eu comecei a fazer a faculdade de rádio e televisão, em 2001, eu saí de um estágio na TV Cultura para começar um estágio no SBT. E eu acabei estagiando no programa Silvio Santos. Sim, olha que legal. Que é um outro ídolo nosso, Acho de sua mãe. Silvio e Hebe são a cara da televisão. Exatamente. E vai ser pro resto da vida. O resto né? da vida. Como eles, não existe em nenhum lugar do mundo. É verdade. Não é? Não existe. A gente que gosta de televisão e quando a gente viaja, a gente acaba zapeando, né? Você deve também já ter feito isso várias vezes. É difícil você encontrar pessoas que tenham a dinâmica, o talento, o jogo de cintura, né? E hipnotizem a... E de ficar tão à vontade, né? Num palco, coisas como se estivesse em casa. Exato. Realmente. E essa que é a grande fórmula deles, de estarem até hoje na televisão. Verdade. Né? Porque acho que ninguém ficou tanto tempo na televisão como Silvio e minha mãe. Verdade. Não é? Verdade. Uma carreira de décadas e várias gerações de telespectadores. Sim, né? É uma coisa impressionante. E quando eu entrei no SBT ainda como estagiário, meu primeiro programa de televisão foi um programa no SBT, foi do Teleton. Foi o Show do Milhão Celebridades. Olha só. Que foi aquele Show do Milhão em que tinham os apresentadores que estavam lá respondendo as perguntas e dando, né, os cachês, metade daquilo que eles ganhavam no programa em prol da ACD. Então, a minha história no SBT começou pelo Teleton e começou pela ACD. Entendi. E ao longo desses anos em que eu estive lá, tive a oportunidade de encontrar várias vezes profissionalmente com a sua mãe. Então, eu estive no palco do Teleton de 2001 e 2002, vendo a energia, o carinho dela com as crianças, com as famílias. Ela se entregava, né? Se entregava completamente. Era um mergulho, né? Era um mergulho completo ali na realidade daquelas famílias, na realidade daquelas crianças. E também tive no especial de 2002 que o SBT fez, que era um especial de humor, chamado SBT Palace Hotel. Eu lembro, foi muito bom. Foi um especial em que ela era uma condessa que se hospedava num hotel cujos trabalhadores eram os artistas do SBT. E o mote de toda a história era o roubo de uma das joias dela, né? Então foi incrível vê-la atuando nos moldes daquilo que ela fez brilhantemente com Golias duas vezes. Romeu e Julieta e tudo mais. Então assim, roteiro era só uma forma, né? Porque a graça estava ver os dois ali reagindo à brincadeira que um fazia com o outro. Então tava o Golias, tava o Carlos Alberto, tava o Ratinho, que foram grandes amigos dela, né? Então ela tava se sentindo muito à vontade. Teve Romeu e Julieta que tava o Reginaldo Rossi também. Sim, foi o remake que foi feito, né? Mais recentemente. Então assim, o Teleton teve muito presente na minha vida, no início da minha carreira profissional. E quando eu estou há 15 anos na CDI, completando 15 anos agora em janeiro, a ACD é uma cliente nossa há 8 anos. Então, no início do ano, eu conversei com a área de marketing e relações institucionais da ACD e sugeri que a história do Teleton se transformasse, ou ficasse perene, por meio de um livro. Sim, e fosse um livro que não fosse um livro apenas bibliográfico, né? Mas que ele fosse um livro que proporcionasse para quem pudesse ter a chance de ler, seja na internet ou pessoalmente, uma viagem no tempo. E é realmente. Uma viagem no tempo. E essa viagem, né? Vamos que eu vou entregar esta joia a caixa, aqui. Exatamente, esse laço aí. Olha, ela você deve estar numa emoção, exatamente, né? Exatamente. Puxa Tenho vida. certeza que, da onde ela estiver, ela vai estar vibrando com caixa. isso. É uma carta da... Uma carta. Exato, assinada pelo Laços de Gratidão. Laços de Gratidão, assinada pelo Valdecir Galvão, CEO da CD, o Edson Brito, o Antônio Salvador Silva. Quem é o presidente hoje da CD? Da CD é o Valdecir Galvão. Valdecir Galvão. Ele assina com o Edson Brito. Sim. E do nosso lado, o Antônio Salvador Silva, que é o presidente da CDI, que autorizou a realização desse projeto, afinal é uma doação também, né? Maravilhoso. E eu aí como autor. E tá aí o livro, ó. Olha que lindo, gente. Tá aí o livro, 8 meses aí de
de viagem no tempo, né? De trabalho. 25 anos do Teleton. E eu vi nascer. Você viu nascer. Eu vi nascer. Exatamente, exatamente. Puxa e assim, vida. tem uma coisa interessante aqui na capa, né? Se você quiser voltar só um pouquinho, a gente colocou aqui momentos importantes do Silvio, da Hebe, mas também dos padrinhos atuais, o Celso Portiolli e a Maísa são padrinhos digitais, a Eliana e o Daniel são os padrinhos do Teleton. E aqui estão algumas das unidades das 10 unidades que o Teleton possibilitou fazer, né? Exato. Não, gente, aqui, olha, esse livro realmente é uma joia e você viaja, realmente. Eu estava folheando com você ali. Sim. Que a gente vai revivendo aqueles momentos maravilhosos. Exato. Tem aquele que eu preciso mostrar, que ela se joga no chão. Sim. E eu não lembrava. 2010. E ela já estava doente. Ela já estava doente. Ela estava doente aqui, ó. E olha, 2010. E olha o que ela já aprontou, hein? Exatamente. Não é? Foi o penúltimo Teleton que ela participou. Houve uma doação inesperada. E foi quando ela se joga. Ela se joga. Quem estava apresentando o programa nesse segmento era o Celso Portiolli com ela. Era o Celso, né? Exato. Aí, 4 milhões e meio. Que é isso? Desmaiou a Hebe Camargo. Portiolli, pega lá, eu pego aqui, vai lá agora, balança, pega lá pela perna, Portiolli, pela perna, não tem força, Portiolli, vamos lá, aê, balança, Foi aquela comoção, né? E tem uma história curiosa do Teleton que a gente descobriu aí no livro, né? Os direitos do Teleton já pertenciam à CD desde os anos 80. É mesmo? Exato. E aí quando o Décio Goldfarb, que é filho da Rosinha, que foi uma das melhores amigas da sua mãe. Que tá aí, é firme, atuante. Olha ainda, só, né? né? Queridíssima Rosinha. Um abraço pra Rosinha também, em nome da CD, porque o Teleton também existe por conta desses laços. Sim. Os laços da Rosinha com a Hebe e a iniciativa do Décio, né? Então, o Décio, quando assumiu a presidência do Conselho de Administração da CD, ele retomou esse projeto cujos direitos pertencem à CD. Então, assim, o Teleton, os direitos do Teleton pertencem à ACD. A ACD é que tem a marca Teleton. Né? Pertence à ACD. E foi o Décio que recuperou isso e foi falar com a sua mãe e aí dessa conversa que você já relatou, surgiu todo esse projeto, que é um projeto que tem 25 anos, mais de 2.000 artistas já participaram, convidados de uma forma geral, né? Jornalistas, artistas, bailarinos, dançarinos. É um projeto que já tem mais de 600 horas no ar. Não, e é tão bonito e é tão gratificante a gente ver relatos, né, das pessoas, o quanto a CD ajudou, o quanto as pessoas se tornaram inclusas, né? A gente estava falando justamente disso. Exato. Conta um pouquinho sobre isso, é o que você falou, que é uma coisa fantástica mesmo. A ACD ela tem 10 unidades que foram construídas por conta do apoio do Teleton. E às vezes por conta do nosso trabalho, como trabalho de reputação e imagem, ou seja, a gente faz intermediação de solicitações de imprensa para mostrar toda a fortaleza que a ACD tem como referência em ortopedia, né? Muita gente não sabe, né? Eu acho que é importante aproveitar a audiência grande do seu programa para poder falar. A ACD ela não é um órgão público, ela é uma instituição que atende também pessoas que têm condições de pagar e também planos de saúde. É mesmo, olha, bom exato. Isso, não sabia também. Exato, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Então hoje quando você fala, por exemplo, num tratamento de câncer, você pensa em alguns hospitais que têm todo um histórico, um posicionamento e uma entrega muito importante. Então a C. Camargo, o Sírio, o Einstein, sua mãe ela passou um bom período, né? O Hospital de Barretos, exato. E a ACD ela é uma referência na América Latina de ortopedia. Então, quando você tem qualquer tipo de problema ligado a alguma fratura ou algum tipo de esporte que você faça, você precisa de algum tipo de correção e de apoio, vá para a ACD. Vá para a ACD porque, seja no particular ou alguns convênios, você é atendido. E é importante que isso aconteça, por quê? Porque uma parte
desse investimento que você traz por meio do particular e do convênio ajuda a fazer com que o déficit que existe do que o governo não passa seja amortizado. Então, assim, a CD ela já realizou em 25 anos mais de 15 milhões de atendimentos. Mas o dinheiro que chega pela tabela do SUS, ele não cobre os custos de atendimento. Entendi. É uma tabela que está defasada há quase uma década, ou mais de uma década. Porque muita gente pensa assim, arrecadou milhões no Teleton, acabaram os seus problemas, né? É verdade. Acabou, tá tudo... Não é assim, né? O brasileiro, Edson Brito, que é o superintendente da ACD, fala muito, né, sobre isso. O brasileiro é um ser solidário por natureza. Sim. Mas o comprometimento, ele é episódico. Então, assim, quando agora a gente está em janeiro, acontecem muitas chuvas, né, enchentes. Então, as pessoas se mobilizam o quê? Para doar alimentos, doar roupas, quando acontecem catástrofes naturais. Mas isso é episódico, não é um compromisso de médio e longo prazos. Né? É o que a gente chama de responsabilidade social, de marketing de causa. É preciso que a gente tenha consciência da importância disso. Né? E isso é uma coisa que acontece com o tempo. Isso é uma coisa que só acontece com o tempo. Então o Teleton, ele nas cidades onde hoje existem unidades da ACD, e quando você vai visitar essas unidades, o que a gente ouve? A gente ouve relatos de pais que estão lá esperando atendimento das suas crianças, falando o quanto que o Teleton foi importante para tirar do armário as famílias e as crianças que antes não circulavam na cidade, não se expunham. Então, se você imaginar, antes de 98, não era comum você ver na televisão portadores, né, de deficiência, pessoas com deficiência, tendo a visibilidade que o Teleton, uma vez por ano, traz. São 26 horas, 28 horas em que as pessoas têm a chance de embarcar numa realidade, que é uma realidade que a gente sabe que é igual à nossa, mas com desafios diferentes. Igual à nossa no sentido de que são pessoas que também têm sonhos, são pessoas que também amam, são pessoas que criam famílias, são pessoas que querem ter sucesso profissional, alcançar os seus objetivos, alcançar os seus objetivos, mas que por N razões acabam tendo um desafio um pouco diferente. Um pouco maior, E aí a ACD ela entra nessa trajetória como um elo importante, né, para fazer com que esses sonhos se tornem realidade por meio de um atendimento de excelência, um corpo clínico super qualificado e um compromisso mesmo de fazer a diferença, de mudar a realidade dessas milhares de famílias por meio das ações ao longo do ano. Não só o Teleton, mas tudo aquilo que... Não, e a gente vê o programa, não tem como não se emocionar. É incrível, né? É incrível. Assim. Não, é demais, uma coisa aquilo que você vê, você consegue sentir. Não é? Não, e eu fui lá, acompanhei minha mãe em vários teletons, em vários anos, e ali na plateia você fica olhando, você fica encantado, emocionado, né? E assim, uma coisa que a gente sai, é o que eu te falei e volto a repetir, muito emocionado e feliz de ver a alegria das crianças, né? Verdade. Elas participam, elas interagem, elas querem estar ali mostrando as coisas, isso é muito lindo. É lindo. Muito lindo. E outra Tinha até aquele menino que juntava as moedinhas. Filipinho que já não é mais Filipinho. O homem, ele tá com 30, tá no livro. Tá aqui, né? Tá no livro. Mas eu lembro quando ele apareceu a primeira vez, né? É verdade. E tem uma coisa legal, até falando do Filipinho, o que a gente trouxe nesse livro? A gente trouxe 25 depoimentos de personalidades que estiveram conectadas aos principais marcos de cada ano do Teleton. O Marcelo, em nome da Hebe, está em 1998, no capítulo de 1998, em que ele fala sobre esse início do projeto. Mas quem dá depoimentos aí? O Daniel, a Ivete Sangalo, a Ludmilla, a Adriane Galisteu, Sabrina Sato, toda a família Bravanel. O livro ele ajuda a contar de uma maneira bastante especial e bastante lúdica o quanto que esses artistas, doando o seu talento, doando a sua energia, foram responsáveis para entregar hoje para o público brasileiro, para a sociedade brasileira, na verdade, o legado que a ACD traz, né? As pessoas elas pensam ainda no Teleton como um programa de televisão. Na verdade, o Teleton é a maior campanha multiplataforma de marketing social do Brasil e uma das maiores do mundo. Olha só. Porque o Teleton começou em 98 como uma iniciativa de emissoras de televisão coligadas a jornais, rádios, revistas. E ele passava em todas as emissoras, né? Exato. Cultura, Gazeta, foi tão bacana isso. E o objetivo não era ficar só na televisão. Olha só a visão
do Silvio, né? Impressionante. Ele já pensava no multiplataforma quando isso não tinha nem nome. Em 98, quando organizou do Silvio e do Décio, e de toda a ACD de uma maneira geral, né? Porque o objetivo ainda em 98 era juntar jornal, revista, site, era uma comunhão de esforços para dar visibilidade para a causa, né? E hoje tudo se fala, né? Tudo multiplataforma, né? Você encontra um lugar, você vê no outro, né? E o Teleton foi se reinventando também ao longo desses 25 anos. Né? O Everton, e assim, o livro não é um livro vendido, você falou que são 2.000 exemplares. São 2.000 exemplares. Foram distribuídos para as pessoas relacionadas. Eu tive a honra de receber um volume, mas as pessoas podem baixar no aplicativo e ter acesso, né? Esse livro, a impressão desse livro, ela foi possível por conta do apoio do Bradesco. O Bradesco, ele é o único patrocinador presente nos 25 anos do Teleton. Caramba. Então a gente, quando criou o projeto, palmas para o Bradesco. Nobre causa. É aquela coisa que a gente fala, né? Construir uma história. Não é você aparecer, às vezes, com uma doação milionária para trazer a visibilidade da sua marca. Você tem que trazer algo que o público consiga identificar como um compromisso da empresa. Tem que estar a ver com o core da empresa. E o Bradesco entende isso e patrocinou a impressão desses 2.000 exemplares. Mas quem está nos assistindo pode baixar por meio desse endereço e pode ver no site da ACD todo o conteúdo do livro. Todo o conteúdo do livro. A gente fez justamente para que fosse uma celebração não apenas para esses 2.000 leitores que vão ter a chance de ter o exemplar físico, mas acima de tudo para a população e para a sociedade, não é? Claro, porque eu acho que foram momentos especiais. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as últimas participações da Hebe, né? Porque eu acho que é legal para o público também, e você acompanhou isso muito de perto, né? O Teleton, contar. Né? Antes você falou em parceiros, né? E como é importante ter bons parceiros. Então eu quero falar aqui dos nossos parceiros também aqui do programa. Também está conosco desde o programa 1, a Lux Color, que você conhece muito bem. Muito bem. Queridíssima empresa, que foi muito parceira da minha mãe. É sempre uma honra falar da Lux Color pela qualidade e pela força que elas tocam aquela empresa. Então, realmente, Lux Color Tintas, sempre conosco. Falar aqui da Lídia Sayeg, da Casa Leão, do estúdio aqui, parceria com ela, sempre parceira também. Uma das melhores amigas também. Com certeza, participou muito da vida da minha mãe. Sim, sim. E tem um amor por ela, assim, incrível. Incrível, né? Ela que fez o Colar Vida, não foi? Foi ela que fez. Todo mundo fala desse colar. Desse Colar Vida, todo mundo. Virou uma marca, né? Virou. A Irene Ravache, inclusive, usou esse Colar Vida no ano da homenagem da Hebe a Irene Ravache é Bárbara, né? Exato. Bárbara, o Newton Travesso dirigiu o Teleton esse ano, que também era muito amigo dela. Sim, na Record. Exato. Fizeram coisas lindas. E falar da Galpão 08, no Shopping Guatemi de São José do Rio Preto, nossa querida Cora, que me veste, né? Então, muita honra também de vestir Galpão 08. Mas voltando aqui ao assunto da Teleton, eu vou te contar, né? As últimas participações dela, a última, né? Foi realmente muito emocionante. Ela já estava bem doentinha, né? Assim, mas ainda... participou, chegou lá com a Mercedes, né? Quase que entrou no palco. Exato. O Celso Portioli, o Ratinho e o então presidente da ACD foram recebê-la eu lembro disso. Mas eu acho que ali, quando ela entrava ali no palco em geral, ainda mais pelo Teleton, eu acho que vinha uma força interior, vinha uma energia tão grande que nem parecia que ela estava doente, né? Verdade. Então realmente... Verdade. Foi lindo. Foi lindo. Ela entrou no palco, trocaram o microfone para o microfone que ela usava na época, que trabalhava no SBT, com aqueles brilhos todos, né, para ela ficar super emocionada. E eu preciso te falar que o lançamento desse livro, a coletiva, foi feita nesse estúdio, que é o estúdio que ela apresentava os programas dela. Né? E estavam lá o Celso, a Eliana, a Marisa, e foi muito, muito impressionante, porque é como se a gente estivesse, naquele momento, lançando o livro e falando sobre o projeto, sentindo, de fato, aquela energia que aquele espaço ali, que é o Estúdio 1, onde ela gravou boa parte dos programas dela antes de ir para a Rede TV, fica, né? A energia fica nos lugares. Fica, é verdade. E ali também foram realizados
grandes momentos do Teleton, né? Então foi muito especial. É muito especial a gente poder celebrar a vida, o legado e a gratidão de ter pessoas tão especiais como a sua mãe ainda é, né? Porque ela ainda tem um espaço no coração de todo mundo. Ela é eterna, né? Ela é eterna. E aí, você chegou a dar selinho nela, ganhar selinho dela? Olha, queria muito, mas não consegui. Não ganhou, também você vai ganhar. Aqui, ó, talvez hoje, né? Hoje dá um selinho. Hoje eu dou um selinho. Mas você vai levar no coração. Opa, que honra. Que honra. Dela. Obrigado, Marcelo. E eu vou te dar um iminha de geladeira pra sua mãe. Minha mãe. E pra você também. Poxa vida. Nossa, olha. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Querido, eu que agradeço. Olha, Marcelo, eu acho que é importante falar isso para você. Nada mais bonito do que a gente honrar o legado dos nossos pais. É verdade. Não é? Não é? Eu acho que é a coisa mais importante que pode existir. Eu também já perdi meu pai há alguns anos. E sempre que eu faço algum projeto, eu me lembro da maneira como ele foi fundamental para que eu pudesse seguir, não desistir e de alguma maneira trouxesse ele para cada projeto, como eu trouxe para esse livro. Parabéns por você fazer isso para sua mãe, querido, muito porque obrigado. Você não faz isso apenas por você, mas você faz isso para as centenas de milhares de pessoas que continuam achando a nossa querida Hebe a maior referência aí de apresentação de televisão e de personalidade artística que a gente já teve no Brasil. Parabéns. Obrigadão, sucesso para o Café com Selinho em todos esses lugares que ele já tem feito sucesso no Brasil. Amém, amém. Obrigado. E parabéns para você também pela ideia e pela realização desta joia aqui. Este livro aqui realmente é uma joia. E a ideia sua foi fantástica. Obrigado. Tinha que ter, né? Obrigado, tinha que ter. Espero que vocês gostem. Leiam, baixem, compartilhem. Viagem no tempo. Viagem no tempo, exatamente. Verdade. Porque essas fotos que vocês viram ao longo da nossa conversa são apenas uma pequena amostra do que o livro vai causar. Vai dar para se divertir, vai dar para se emocionar. Vai dar para chorar. Vai dar para chorar, exatamente. Vale muito a pena. Obrigado, Marcelo, mais obrigado, uma vez. Eu que agradeço. E um 2023 de saúde. Para todos nós, né? Com muitas realizações. Amém. Né? Obrigado. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho. E vou ficar pedindo todo minuto, cada doação que chegar, eu quero dizer: Deus lhes pague, Deus abençoe, Deus proteja, porque essa festa é linda. A gente preparou para as crianças da ACD.